Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma camisa em homenagem a ele, que vai chegar atrasado. Sempre quando se lasca, ele chega atrasado. E eu pergunto pro Vampeta, jogou com quem? Aí ele vai falar Ronaldo, Ronaldinho. Mas eu avisei pro Vampeta que o Vasco ia ganhar do Botafogo. Eu avisei que o Botafogo tava sentindo a pressão e ia arrumar sarna pra se coçar. E ele não me escutou. Ele continuou teimando, ele bancou, já é campeão. O Botafogo tá longe de já ser campeão brasileiro. Pode ser, tá na disputa. Mas a vergonha que o Botafogo tá passando, eram 14 pontos de diferença pro vice-líder. Hoje, um jogo a mais que o vice-líder Palmeiras, um jogo a mais que o Red... Não, que o Red Bull Bragantino já tá igual. Que tem igual. E tem confronto direto. Ou seja, o Red Bull Bragantino só depende dele para ser campeão brasileiro. Eu avisei ontem aqui, Mauro César não estava, mas já conheça meu potencial matemático, que você não conhecia. É brilhante. Que eu fiz uma conta e eu falei, se empatar ou perder o Botafogo, o Red Bull Bragantino só depende dele. O Botafogo também. Sim. Depende dele. Não, o Botafogo... porque é confronto direto com o Bragantino. Mas o Botafogo nunca esperava viver um momento desse. É verdade. Já se dizia campeão e deixou escapar essa vantagem. Agora tem Palmeiras na cola com 59 pontos, igualzinho. Só tem aí uma vitória a menos. Tem o Bragantino... Um jogo a mais. 58 pontos... o Botafogo, O Botafogo tem um jogo a menos. Sim. Tem um jogo a menos que é contra o Fortaleza. Esse jogo adiado. E não se enfrentam mais. Não pega mais confronto direto com o Red Bull Bragantino. Não, o Botafogo e o Palmeiras não se enfrentam. E com o Red Bull Bragantino... O Bragantino, além de ter o mesmo número de jogos do Botafogo, o que permite a ele, ganhando o jogo atrasado, ficar ali a mesma distância, na pior das contra o hipóteses. Flamengo no Maracanã. Não importa. Já ganhou do Flamengo várias vezes, inclusive no Maracanã, pode ganhar de novo. E ele joga com o Botafogo. Então, ele pode superar o Botafogo com as próprias pernas. É o único, além do Botafogo, que na matemática depende só de si. E é bom deixar claro, né, Maurão, que o Bragantino pega o Botafogo em casa. Em casa. Em Bragança. Isso. Então, o Bragantino só depende dele. Tem o Grêmio ainda brigando, Atlético Mineiro, Flamengo... O Grêmio joga com o Botafogo em São Januário, essa semana. Agora, que o Botafogo não vai poder jogar no Newton Santos, Isso. Ou seja, o próximo jogo. Se vencer, também se aproxima do Botafogo, de certa forma, se candidata aí a brigar. E aí a gente vê um Botafogo com uma pressão absurda, Lúcio Flávio sob pressão, Lúcio Flávio dando entrevista, jogador pedindo apoio de torcida ainda. É uma crise no Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. Palmeiras agradece, Red Bull agradece, e aí Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo um pouco mais abaixo, mas também ainda acreditam. Então, tem muita coisa pra gente falar aqui no programa de hoje. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Velho Vamp vai ter que me aturar com essa camisa aqui hoje, que ele tá atrasado, jogou com quem? Com quem? Que eu avisei pra ele. Agora, Mauro, o Botafogo perde mais uma. O Botafogo teve essa situação aí de começar 3-0, ceder a virada pro Palmeiras, 3-1, não fez o gol de pênalti com o Tiquinho Soares e agora tá longe de já ser o campeão, como há pouco tempo muita gente já falava. Abriu. O brasileiro tá completamente em aberto. Agora, você vê algum time com mais chances de tirar esse título do Botafogo? Ou não? Talvez o Red Bull Bragantino, porque agora só depende dele, ou não, o Palmeiras, porque tem mais camisa, tá mais acostumado a ganhar, vem conquistando títulos recentemente. E o que falar dessa fase do Botafogo, né, Mauro? É culpa do Lúcio Flávio, é culpa do time, a torcida tem culpa também por cobrar muito e vaiar em jogos que poderiam ser determinantes. De quem é a culpa? Você já chegou e a camisa tá aqui pra você, meu amigo. Você jogou com quem? Eu te ensino futebol. Aí, ó. Eu te ensino bola. Tá, Mauro César Pereira, por favor, Mauro César Pereira. Uma pausa aqui. Vanderlei, uma pausa, um golinho de água, né? É impressionante. É água mesmo, galera. Uma aguinha aqui, né? Se bem que com esse cara aqui, talvez seja preciso alguma outra bebida aqui, que a água não vai vencer, né?
pra gente poder... Controle antidopagem. É verdade, porque eu vou te contar. Bem, eu não gosto, você sabe muito bem disso, dessa coisa de ficar fazendo previsão. Detesto isso. Uma das coisas que mais insuportáveis para mim é pontos corridos, primeiras rodadas do campeonato e começo querendo ver quem vai ser o campeão. Aí o paralelo que eu traço é o seguinte: você vai ao cinema, Vanderlei, sessão de cinema sempre vem uma, depois vem outra, né? Quando você está chegando para uma sessão, pessoas estão saindo da anterior. Então você compra o ingresso, sabe, Vamp? O cinema do Vampeta mesmo, lá na Nazaré das Farinhas, e fica ali parado. Aí o campeão está saindo da sessão anterior, você fala assim: meu amigo, como é que termina o filme? Não comprei o ingresso, o cara saber o final. Ninguém faz isso, porque ninguém quer saber o final. Você quer ser surpreendido de alguma maneira, tudo mais. O Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Você vai acompanhando a história, né? E um dia vai ter o desfecho. Quem vai ser o campeão, de que maneira, mesmo quando no mata-mata, qualquer outra competição. Mas tem um afã de descobrir quem vai ser o campeão e ninguém sabe nada, porque ninguém tem previsão de nada. O Nilson e o Pilhado são os dois que adoram esse negócio. Eu já falei, eu avisei, não sei o quê. Mas eles chutam o tempo todo. O tempo todo. O Nilson fica agora no Instagram dando um monte de palpite. Mas ele tem uma vantagem. Ele dá vários palpites, uma hora vai acertar, porra. O Nilson tem uma vantagem. Ele grava as 3 alternativas. Isso. É triplo, lembra da loteria esportiva? E depois, quando dá uma delas, vai acertar. Aí, como eu falei. É até engraçado. Agora, o caso do Botafogo, né? Aí eu vou fazer agora o meu comercial. Eu não adivinho as coisas. Eu tento enxergar o futebol e tento ver os jogos. Erro, acerto como qualquer um. Mas a gente está falando, até tem um vídeo de um comentário que eu fiz, que não foi aqui exatamente. No dia 24 de julho, o Botafogo tinha quase virado o jogo em cima do Santos. E muita gente começou a ver, você vê o Botafogo, né? Tá perdendo 2-0, empatou e quase virou. Falei, bem, aí é o copo meio cheio. Aí tem um copo meio vazio. O Botafogo quase perdeu para o Santos, que vinha já se arrastando, sem público na Vila Belmiro naquela ocasião, né? Já trocou de técnico mais umas 2 vezes depois disso. 2 vezes, né? É porque depois entrou... Sim, o Bruno Lage. Não, o Bob Santos. Caçapa. Não, o Santos entrou Aguirre depois disso, depois saiu e assumiu o Marcelo. Então, e o Botafogo quase perdeu. E outros jogos, né? Que tem muita gente que não está vendo o jogo do Botafogo. Tem muita gente que está falando, mas não vê o jogo do Botafogo. Você vê tudo. O Vampeta tem certeza que vê. E quem vê os jogos... Você mandou indireta pra mim? Claro. Foi indireta pra mim. É verdade. Mas eu conheço o Botafogo. De um grande... Não, você conhece a história do Botafogo. Não, todos eu não vejo. Agora, aí você vê jogos assim, Botafogo e Grêmio. Nossa, foi um massacre do Grêmio. Primeiro tempo, no final do primeiro tempo, várias oportunidades. O goleiro do Botafogo, ele passou todo o campeonato praticamente, agora pode ter mudado até essa estatística. O Lucas Perry era o cara que mais faz defesa. Então você fala, como é que pode o líder, o goleiro que mais faz defesa? É sinal de que esse time é muito atacado. Mas tudo estava dando certo. O goleiro muito bem, a zaga muito bem, o time, sempre aquele jogo ali, o time bem montadinho ali atrás, saindo com velocidade e tal, ganhou do Grêmio, 2-0. Contra o Palmeiras também tomou pressão, perdeu o pênalti de Palmeiras, mas a pressão do Grêmio foi pior, se foi pro Botafogo, foi mais avassaladora. Aí teve o jogo do Cruzeiro, que é o pior ataque, não faz gol em ninguém. O Cruzeiro amassou o Botafogo, não conseguiu o gol. O jogo de São Paulo aqui, São Paulo com o time meio misto, né? Ainda com Copa do Brasil e tal, o mesmo roteiro. E aí várias vezes eu falei, gente, o Botafogo passa raspando, sabe? Empata. Aí veio o jogo do Flamengo. Perdeu lá no Newton Santos. De lá para cá, contando o jogo do Flamengo, são 10 partidas, 6 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. Uma vitória convincente contra o Fluminense, jogando aquela moda do Botafogo, até porque o Fluminense habitava o campo do Botafogo em 2 contra-ataques, 2 gols. O Fluminense também muito voltado já para a final de Libertadores, é um time já mais concentrado em outra competição, a gente não pode ignorar isso. E o jogo do América Mineiro, que é o lanternaço do campeonato e que também finalizou 20 e tantas vezes, o Perry fez defesas incríveis e o Botafogo venceu. Então esses jogos, eles vão sinalizando o quê? Esse time não está bem. Na época até do jogo do América, eu falei até aqui, joga contra o América, passa esse perrengue, vence com um time minimamente qualificado, um pouquinho melhor que o América, e não tão ansioso, que é um time desesperado, né, lá na zona do rebaixamento, a tendência é dar errado. É o que está acontecendo. Cuiabá foi lá, meteu 1-0, segurou o resultado. Palmeiras virou para 4-3. E ontem tinha um vídeo, que coisa, meu Deus do céu, por que as pessoas fazem isso? Tinha um vídeo ontem na internet, na rede social, de um torcedor do Botafogo, vocês viram isso? Até coloquei no meu Twitter. É o molequinho que fica falando, já é campeão com a tatuagem. Não, o cara saiu no intervalo do jogo da semana passada e gravou lá do lado de fora do estádio. Até sair,
Contra o Palmeiras, tá 3-0, moleza, vou embora, já acabou. Por que o cara faz isso, gente? Por que o ser humano faz uma coisa? Primeiro, sair do jogo no meio, né? Já é uma coisa um pouco inteligente. Tem um que tatuou. Tem tatuagem. Tatuou, campeão brasileiro 2023. Então, se der certo, é um sucesso. Senão ele vai ter que cortar o braço. Pois é. Corta o braço. Ele não, por quê? Eu cometi um equívoco. Um pequeno equívoco. Então, assim, eu acho assim que o Botafogo já vem dando esses sinais. E aí eu acho que entra uma outra questão que é importante até para duas coisas que a gente tem que pensar com relação até à análise que vai se fazer no futuro. Um campeonato de pontos corridos, você tem que respeitá-lo. Pode mudar a qualquer momento. Um revés, um jogo muda. Ontem teve um jogo do campeonato inglês, Tottenham e Chelsea. O Tottenham fez 1-0. Aí o Tottenham fez 2-0, gol foi anulado, impedimento. Aí daqui a pouquinho, pênalti com as interferências do VAR, pênalti pro Chelsea e expulsão de um jogador, o Romero, o zagueiro argentino. Ficou com 10. Aí tomou o gol, 1-1. Aí suportou, daqui a pouquinho outro expulso, ficou com 9. Aí aguentou até onde deu, tudo no final foi goleado. O rumo da história muda com uma expulsão. Claro. Flamengo e Santos semana passada. O fez do Tottenham, vai todo mundo pra frente. Ele tentava marcar lá no meio, até suportou bem, né? Conseguiu se levar no gol, tomou o gol, aí ele tentou buscar um empate, fez até um gol que foi anulado, com 9, fez um gol, mas estava impedido. Quem fez o gol, não me lembro agora qual foi o jogador, e acabou que foi goleado no final. Assim, uma expulsão muda tudo. Então, uma troca de técnico, no caso do Botafogo, uma escolha equivocada, e aí tem uma outra questão, além do ponto de corrida, tem que ser respeitado, acho que às vezes a gente não respeita. Entender que um modelo adotado por um time no começo de um campeonato não obrigatoriamente vai ser o bastante para você ganhar essa competição, porque ela é muito longa. Então, o Luiz Castro trabalhou 12 rodadas. Né? O Botafogo, aquele time rápido ali, muita força, 2 caras pelos lados, Vitor Sá e Júnior Santos, o Tiquinho, referência, bom atacante, com bons recursos, o cara de muita presença física, e outros jogadores do banco para fazer esse papel. Só que os adversários começam a observar. Você é o líder, você está invicto no seu estádio, ganha de todo mundo. Como é que eles jogam lá? Como é que eles usam a característica do gramado, que é um pouco mais veloz? Vamos tirar a velocidade dos caras, vamos recuar, que tira espaço. Todo mundo começa a decifrar. Não tem segredo. Exato. Por exemplo, quem vai jogar hoje contra, sei lá, um time de meio de tabela, não fica estudando tanto. Todo respeito ao São Paulo. Quem vai jogar contra o São Paulo hoje não se debruça para entender muito São Paulo. São Paulo na Copa do Brasil está ali meio que a passeio. Agora, quem joga com o Botafogo, pensa, cara, esses caras estão em primeiro. Ganhar do Botafogo, ganhar do líder, dá ibope. O jogador... Vampeta foi jogador. É bom ou não é? Claro que é bom. Você é elogiado no jogo que todo mundo olha, é muito melhor do que o jogo que ninguém vê. E o líder, todo mundo olha o jogo do líder, porque os demais estão querendo que ele perca ponto para se aproximar. E aí você tem que ter o quê? Um maior repertório. O Bruno Lage quis fazer isso. Ele não foi capaz. Ele não teve a capacidade para isso. Mas ele estava certo quando ele falava que tinha que mudar. E tinha gente que falava, não, joga daquele jeitinho, é só não mexer. Não é só não mexer. Porque as pessoas percebem como funciona e começam a... Eu acho que o Botafogo cometeu vários erros. Isso também derruba um pouco esse mito da SAF, esse raciocínio um tanto quanto, digamos, equivocado, entender que a SAF, por ter um dono, você vai ter uma boa gestão. O Botafogo contratou o Luiz Castro, manteve, começou a dar certo. O cara foi para a Arábia Saudita. Aí buscaram um técnico em Portugal que não tinha 150 jogos como técnico de time profissional, que tinha um fracasso retumbante na sua carreira, embora breve, que foi perder um título para o Porto com o Benfica depois de abrir 5 pontos de frente, e ele foi embora antes de acabar o campeonato. Quer dizer, a história é um pouco parecida com a desse ano, que está acontecendo nesse momento. Foi demitido do Wolverhampton depois de um final muito ruim. Enfim, é um cara que não tinha essa caixa toda, não tem a experiência do próprio Luiz Castro. É um português por outro, era melhor talvez buscar um outro perfil de técnico capaz de dar sequência àquilo ali. Aí, quando ele saiu, até chegar o Bruno Lage, não puseram o Lúcio Flávio, colocaram o Caçapa, que é do Lyon. Agora está num time lá do Textor na Bélgica, né? Mas ele estava trabalhando lá na França, no Lyon. Vem cá, por que não botou o Lúcio Flávio como auxiliar técnico? Sinal de que você não confia no cara, né? Você acha que tem que ter um outro mais tarimbado. Botaram o Caçapa. 4 jogos, ganhou os 4 jogos, ok. Entrou o Bruno Lage, não deu certo, demitiram. Aí quem é o técnico? Lúcio Flávio. Não, peraí. Então traz o Caçapa de volta. Porque se o Lúcio Flávio não servia para ser interino 4 jogos, é ele que vai comandar o time na reta final para ganhar um título com todo mundo galopando atrás de você. Quer dizer, é outro erro de avaliação. E mais, depois da derrota para o Palmeiras, o Botafogo deveria ter corrido atrás de alguém.
de um outro treinador mais experiente. É a minha opinião. Isso aí, aquela derrota, não só pela derrota. Você acha que o Lúcio Flávio deveria ter caído ali? Não só pela derrota. Pela maneira que o time se comportou, pelo despreparo. Outra coisa, os jogadores pediram esse técnico. Então, mais um motivo para você fazer uma troca. Ou ele volta a se auxiliar, aí é problema deles lá. Mas tem que ter um cara mais tarimbado para ocupar essa função. Tinha que ter naquele momento. E outra coisa, eu falei já aqui semana passada, os 2 gols do Palmeiras da virada, do terceiro e quarto, são inadmissíveis no time profissional. É isso que o John Tex tinha que reclamar. Eu falei isso aqui. Você aí concorda comigo? Às vezes a gente consegue concordar. Mas não é fácil, mas acontece. Mas o John Tex estava reclamando da arbitragem, da CBF, fazendo várias acusações lá, negócio tal de corrupção, né? Foi punido e tal. Ele tinha que cobrar dos caras. O Gustavo Gomes e o Flávio fizeram linha de passe. O Murilo entrando sozinho. O Murilo chapou a bola, não tinha ninguém com ele. Você não pode tomar um gol assim. Ah, mas tinha um a menos. Um a menos vai dificultar para você desenvolver o jogo. Mas para defender dá. Você tem 9. Você bota todo mundo dentro da área. Não, e estava 3-1. Aí o Hendrick fez o segundo gol. 3-2, gol do Hendrick. Então, pô, cara, eu vou defender esse resultado. Aqui não vai acontecer mais nada. Quem treina aquela defesa? Aí você pega que é auxiliar dele, é o Joel Carli. O João Carli, ele era zagueiro há 3 meses. 3 meses atrás ele era zagueiro. Qual tarimba que o João Carli tem para treinar um time, gente? Uma coisa é você ser zagueiro, outra é ser técnico, ou auxiliar técnico. Sinal de que ele, como auxiliar técnico, deve ser muito ruim, porque, pelo amor de Deus, aqueles 2 gols, não estou aqui tirando o mérito do Palmeiras, não. O Palmeiras foi espetacular e aproveitou essa fragilidade. Agora, Gomes, o Botafogo não olha para os erros dele, só reclama de arbitragem. Subindo com o Plácido... De Plácido. Que é o menor da zaga. É um baixinho. O Gustavo Gomes tem a bola em cima dele. Ele precisa sair do chão. O Flaco Lopes se abaixou para cabecear, tinha acabado de entrar. Gente, vamos lá. Palmeiras coloca o Flaco Lopes. Todo mundo olha e fala o quê? Pô, vai meter jogo aéreo. O cara grandão, isso aí qualquer criança recém-nascida sabe disso, né? Aí o que acontece? O cara faz um gol que ele se abaixa para cabecear. Então, isso é que deveria gerar uma reflexão no Botafogo imediato. Como é que eles tomou esses 2 últimos gols? O que é isso aqui? Cobrar a comissão técnica, cobrar os jogadores. Eu sou favorável numa situação dessa, aí tem que ser lá o diretor de futebol, alguém lá, chegar para o jogo, vem cá, vocês não pediram aí esse técnico? Não pediram essa comissão técnica? E aí? E tem uma coisa que o Arnaldo Ribeiro, o colega nosso, falou outro dia, que eu concordo. Eu falei assim, qual a história que esses jogadores têm para exigir um técnico? De repente você tem um elenco vencedor e competitivo, e o dirigente até fala, porra, eu já ganhei muito com esses caras, né? Foram campeões. Não significa que seja uma receita de sucesso, mas esses jogadores têm peso. Se eles são jogadores vencedores. Esses caras não ganharam nada no Botafogo, gente. Ganharam a Taça Rio, pô. Que é um prêmio de consolação. Não nada em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O Tiquinho. Isso é muito pouco. Não é um elenco campeão. Então, assim, como é que esses jogadores escolhem o técnico? Então, é uma série de erros cometidos. Vários erros cometidos. É como não fazer. Tudo errado, tudo errado. E essa derrota de ontem, tudo, acho que é tudo reflexo disso. O Botafogo entrou numa... E agora, assim, barata voa, né? Quem é que vai pegar? É quem tiver agora mais fôlego para correr atrás. Você sabe se o Botafogo vai ter coragem de demitir o Lúcio Flávio agora, né? Eu acho que porque se for demitir agora, vai contratar. Eu não sei se demite ou não. Eu sei o seguinte, ele não está qualificado claramente para ser o técnico do Botafogo nessa situação. O Botafogo tinha que buscar um outro profissional. Um técnico mais tarimbado, mais experiente, que conseguisse... Essa reta final do Brasileiro. Precisa juntar as peças. Cara, nós estamos em primeiro ainda, porra. Então vamos lá, vamos juntar isso aqui. Sabe? O que acontece? Cara, eles colocaram o técnico que os jogadores queriam, que é o técnico amigo. É isso? E tem uma outra coisa do Lúcio Flávio que eu acho que é ruim para ele, nada contra o rapaz, mas nesse ambiente todo, o Botafogo é um clube que se apequenou muito nas últimas décadas, por crise financeira e tudo mais, né? Falta de títulos importantes, rebaixamentos, isso tudo abala o clube. E o Botafogo tem uma marca que é motivo de chacota há uns 15 anos, pelo menos, que é o chororô. O Lúcio Flávio é um dos jogadores que pegou o microfone ali e os jogadores chorando que perderam um título para o Flamengo, reclamando da arbitragem. Isso é motivo de chacota até hoje. Quer dizer, ainda tem essa marca, quer dizer, é o contrário de você ter alguém ali com uma história de personalidade, de superação, de enfrentar, que mesmo na derrota vai pro pau. Não, ali, nós perdemos e tal. A situação do... Péssimas coisas. Ô, Vandré, eu vou te passar, só pra gente não deixar passar, o vídeo, né, que a gente citou aqui do torcedor, que o Kaique da nossa produção disse que a gente tem o vídeo. Vamos mostrar, e agora estão viralizando vários vídeos. Tem esse da tatuagem, que o cara fala aqui, ó, tá na pele. Todos os títulos brasileiros, e tinha o 2023, que ainda pode ser campeão. Mas tem esse que o Mauro César falou, que é o torcedor saindo do estádio, 3-0 o Botafogo no Palmeiras, ele dizendo, eu vou até sair, já ganhou. E aí viralizou depois daquela vitória, e aí eu falo,
Um vexame pro Botafogo aquela virada. Aquela virada ali, eu falei, se perder o título brasileiro, aquele é o jogo. Aquele é o jogo que vai ficar marcado, que o Botafogo reclamou muito de arbitragem, mas teve 3-0, teve pênalti a favor com 3-1 e perdeu. Não dá pra botar a culpa só no árbitro, que errou o Braulio. Mas não é o único culpado. Vamos ver aí o vídeo lembrado pelo Mauro César Pereira. Porra, na moral, eu saí até antes. Porque o Palmeiras foi trucidado do Nilton Santos, pô. Vocês, flamenguistas, estão secando, ó. Acabou, porra. Traz a taça, acabou. Eu fui embora antes, porque, porra, não tem graça lá. Fui embora antes, ó. Saiu mesmo. Olha aí, Mauro César Pereira, o vídeo que você chamou. Não, assim, se eu fosse psicólogo... Acabou, é brincadeira. Se eu fosse psicólogo, coisa parecida, eu tentaria decifrar o comportamento humano. A chance dele estar internado é grande. Porque assim, por que o ser humano faz isso, Vanderlei? Ainda faz vídeo. O cara gosta de correr risco. É que nem aquele bobão outro dia, lá, do pênalti, lá do Fortaleza, né? Não teve, não, um bobo lá. O cara foi lá pro Uruguai, o Fortaleza ia bater o pênalti decisivo, o cara fazendo os videozinhos de selfie. Aí perdeu o pênalti. Aí virou meme, quer dizer. O cara curta o jogo, né? Eu queria... O título.